Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas questões das provas de técnico e analista judiciário de tribunais em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre por que muitos candidatos travam e desistem de estudar para concursos públicos. Então vamos lá começar. Esse tema aí é muito importante, é crucial entender isso. O candidato precisa entender que fatores podem levá-lo a desistir, né, de estudar para concurso e quais são as premissas que ele precisa ter para que ele possa então conseguir lidar com as dificuldades que ocasionam essa desistência, para que então eles consigam ser aprovados aí no concurso que tanto desejam, que eles sonham para sua vida, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, que eu acho que é muito importante. E por que eu resolvi falar sobre esse tema, ok? A gente tem aqui já alguns alunos no nosso programa de mentoria e eles acabam dando feedback para a gente de dificuldades que eles enfrentam, enfim, e dificuldades essas que podem ser aí enfrentadas por outras pessoas, por outros candidatos, ok? E a nossa intenção aqui com o nosso canal é justamente levar informações para você, compartilhar experiências, para que você possa então ter aí um apoio, né? Um suporte, enfim. Saber que existem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você, para que você então consiga encontrar forças para resistir a essas dificuldades, para superar isso e conseguir então avançar, porque só quem avança, só quem evolui passa no concurso público. Beleza, pessoal? Então, se você quiser aí participar da nossa live de hoje, pode mandar seu comentário. Hoje nós estamos transmitindo ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós estávamos com um probleminha técnico aqui. Na semana passada nós fizemos pelo Facebook na terça e pelo YouTube na quinta. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu resolver esse problema técnico e voltamos então a poder transmitir a live simultaneamente aí para as duas redes sociais. Beleza? Então, quem quiser participar pode mandar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, que aí de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para a gente poder acompanhar isso aí e ter uma participação mais interativa. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema. E por que então que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Então, nessa semana, durante uma das minhas mentorias, eu conversei com uma aluna sobre direito processual civil. Inclusive, a gravação dessa mentoria vai ser disponibilizada aí nas nossas redes sociais, ok? E a gente estava conversando um pouquinho sobre recursos em direito processual civil, que é uma matéria que cai muito em concurso público e não é uma matéria fácil, tá? Sobretudo para quem não é da área, tá? Então, assim, tem muitos termos técnicos, tem muita coisa que muitas vezes a pessoa não conhece a vivência de um tribunal, né? Como as coisas se desenvolvem dentro de um tribunal, e aí isso fica muito árido, né? Fica muito abstrato aí para a cabeça do candidato que precisa se preparar para concurso público. Tranquilo? E aí o que acontece? Nessa conversa eu percebi que o que uma disciplina pode ser muito natural para mim, que eu lido com isso dia a dia, eu respiro isso há mais de 20 anos, né? Pode ser um obstáculo intransponível pelo candidato, tá? Então, essa dificuldade de entender a matéria por si só já é uma dificuldade que muitas vezes ocasiona um travamento aí dos candidatos que, se não tiverem muita firmeza de propósito, acabam vindo desistir pelo caminho aí durante a jornada de preparação para o concurso público, beleza? Mas além da própria dificuldade que o estudo dessas matérias impõe ao candidato,
existem outros muitos fatores que também jogam contra durante a preparação do candidato para concurso público. E aí a gente pode falar aqui inúmeros fatores, né, cada um com as suas mazelas, cada um com seus desafios pessoais, enfim, a gente vai falar aqui apenas sobre algum deles, mas todos eles, o início da solução ou de você conseguir lidar bem com todos esses desafios parte de uma única premissa básica, e a gente vai ver que premissa básica é essa, para que você então possa conseguir resistir firme no propósito de estudar para concurso. Tranquilo? Então, por isso que eu resolvi falar sobre alguns desses fatores, tá? E como lidar com eles para que você não desista de estudar para concurso público. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, se tem algum comentário. Tá, por enquanto ainda não. Deixa eu até ver aqui. Eu não quero fazer bobagem aqui para não encerrar a transmissão. Mas vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Qual é a premissa base? Tá? A premissa base que todo candidato precisa ter. Todo candidato precisa ter para que consiga, então, vencer essa dificuldade, vencer esses desafios que aparecem pelo caminho. Tá? A gente está vivendo uma crise sanitária, né, mundial, e que particularmente no Brasil ele só veio a escancarar as desigualdades que vivemos, né? A gente já está cansado de ver aí na televisão, enfim, no jornal, né? Agora o jornal é eletrônico, enfim, quanto essa pandemia veio a escancarar inúmeras desigualdades que a gente tem, né? Enquanto existem pessoas, né, que hoje a gente pode dizer que é um privilégio de poderem trabalhar em casa e com garantia de salário, tem outras pessoas que infelizmente têm que se arriscar, né, em ônibus lotado, né, em transporte público, e se expondo muito mais a esse vírus letal que veio aí a assolar a nossa sociedade, tá? E aí o que acontece, pessoal? Então, diante dessa situação caótica que nós vivemos, e eu estou falando desse caos aqui, eu não estou fazendo alusão a nenhum governo em específico não, tá, pessoal? Porque, assim, a gente tem nossas preferências políticas, não vou falar sobre isso, mas essa pandemia, né, ela veio a afetar de forma mais contundente países como o nosso, né, que possui desigualdades sociais, não é de hoje, né, é de muitos anos atrás, né? Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo que viver aí às custas, né, de, enfim, ajuda social, governamental, e muitas vezes não tem o básico para se alimentar, enfim. É uma situação muito triste que a gente vive, infelizmente, no nosso país, tá? Então, durante esse último ano, a gente viu muitos empresários quebrarem, né? Muitos trabalhadores aí perderem seus empregos e muita gente, em função disso, caindo na informalidade, né? Trabalhando aí como motorista de aplicativo, se virando nos 30 para conseguir arrumar algum dinheiro para levar para casa, enfim. E o que acontece? Então, nesse cenário caótico econômico que a gente vive no país, né, infelizmente, só duas categorias conseguiram, apesar de tudo, manter minimamente seu padrão de vida, ou seja, pelo menos, claro que essas pessoas podem ter tido uma perda de renda na sua família, mas o mínimo existencial, que é a moradia, que são os serviços essenciais de luz, água e alimentação, graças a essa situação pode ser garantida.
E que duas categorias são essas? Primeiro, são os empresários que lucram com tudo isso, né? As instituições financeiras, as empresas de recuperação de crédito. A gente poderia falar aqui sobre muitas outras, né? Que acabaram crescendo com essa pandemia, né? Com essa situação econômica que a gente está vivendo, ok? Mas a gente sabe que a grande massa da população não se enquadra nessa categoria de pessoas, tá bom? Então, muito provavelmente você que está assistindo nosso vídeo não é um grande empresário. Se for um grande empresário, prazer, é uma honra tê-lo aqui assistindo o nosso vídeo, mas esse vídeo não é para você, ok? Fique à vontade para assisti-lo até o final, mas a nossa missão aqui é ajudar pessoas que precisam ter estabilidade em seus empregos, precisam ter estabilidade financeira para conseguirem sustentar sua família, que eles consigam fazer isso com dignidade e com legalidade. Não estou falando aqui que grande empresário vive na ilegalidade, não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que as pessoas precisam encontrar formas legítimas, né, de conseguir então prover o sustento próprio da sua família. Beleza? E qual é a outra categoria que então, apesar de tudo, conseguiu manter seu padrão de vida? São os servidores lato sensu. Por que lato sensu? Porque aí dentro da categoria dos servidores a gente inclui os agentes políticos, né, que não são só os políticos do poder executivo, do poder legislativo, mas os membros de poder, né, os membros do Ministério Público, os juízes, enfim. Todos eles são agentes políticos. Em uma aula de direito administrativo você já deve ter ouvido falar sobre isso. Os servidores estatutários, como por exemplo os analistas e os técnicos judiciários, e os empregados públicos, né, trabalhadores aí de empresas públicas e sociedade de economia mista, como Petrobras, como Caixa Econômica Federal e por aí vai. Ok? Então, essas categorias de pessoas, elas, apesar de toda a dificuldade pela qual o país enfrenta, essas pessoas conseguiram manter aí em dia seus compromissos mensais, né? Conseguiram manter aí sua moradia, conseguiram manter a escola de seus filhos, conseguiram manter as necessidades vitais da sua família, ok? E reparem, nem aqueles servidores públicos que são contratados, como infelizmente muitos médicos que trabalharam aí no enfrentamento da pandemia, né, muitos profissionais de saúde, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, que dependem de um contrato temporário, né, com o Estado, e aí eu digo lato sensu, muitas vezes esses servidores, né, que também são servidores, porém temporários, eles encontram dificuldade na sua vida, né, encontram dificuldade pelo próprio enfrentamento da situação sanitária que nós estamos vivendo, como sobretudo em relação a atrasos de pagamento de salário, né, isso é uma situação absolutamente indigna, né? Um país que não trata bem seus profissionais de saúde, que não trata os profissionais da ciência com a dignidade que eles merecem, realmente é um país que precisa ser repensado muito profundamente, ok? Mas infelizmente ou felizmente, enfim, nós vivemos num país que tem muitos contrastes, tem muitas coisas maravilhosas, mas tem esses problemas socioeconômicos que nós estamos nos referindo. Então, para que a gente consiga se blindar dessas situações, muitas vezes a gente precisa se socorrer do serviço público, no serviço público. E aí o serviço público, eu quero dizer, pessoal, não é uma tábua de salvação, as pessoas vão passar para se encostar no Estado. Não, não é isso que eu estou falando, não, tá? Até porque os concursos públicos, eles têm sido cada vez mais exigentes, cada vez mais difíceis, tá? Então a pessoa que passa num concurso público, ela precisa muito querer passar no concurso público. Tá? E se você, apesar de toda a dificuldade que você vai enfrentar, tanto pelas matérias difíceis que você vai estudar, quanto, sobretudo, pelas dificuldades pessoais que você vai ter que passar durante a sua jornada, você precisa chegar lá e dignificar a sua conquista. Você precisa dar o melhor de si, precisa efetivamente servir à sociedade. Tá?
É claro que em retribuição a isso você vai receber um salário acima da média, você vai ter estabilidade no cargo, né, após um determinado tempo, você vai ter aí uma aposentadoria em média superior à grande maioria da massa trabalhadora do país, tá? Mas em nome disso tudo, você precisa dignificar o seu trabalho como servidor público, beleza? Para que a gente possa melhorar, para que a nossa geração possa melhorar aí a qualidade dos serviços públicos que são prestados para a nossa sociedade, beleza? Então, pessoal, tendo isso em vista, que apenas essas duas categorias em geral conseguiram se manter nessa crise econômica que nós estamos vivendo, qual é a premissa básica, então? A premissa básica é o seguinte, por exemplo, se você é empresário no Brasil, eu botei isso aqui até porque é uma frase que eu gosto muito de falar, né? O pequeno empresário no Brasil, o ato de ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo ou de suicídio. Por quê? Porque muitas vezes o Estado brasileiro ele não dá condições para que o empresário possa se manter. E eu não estou falando aqui dos empresários que querem mamar na teta do Estado, não é isso. Eu estou falando aqui dos empresários que querem gerar emprego, que querem gerar renda, que querem gerar e pagar impostos, enfim, fazer a máquina administrativa rodar, né? Porque infelizmente, num país como o nosso, que é capitalista, também não estou fazendo nenhuma apologia ao capitalismo, enfim, não é isso que eu estou falando. Mas o fato é que nós vivemos num país capitalista e o país capitalista precisa necessariamente da iniciativa privada para sobreviver, tá bom? Então, partindo dessa realidade, infelizmente o Brasil não tem esse olhar para o empresário, sobretudo o pequeno empresário, né? Que muitas vezes encontra tanta dificuldade em se manter que acaba sendo um ato de suicídio, né? Ou seja, você ser empresário num país como o nosso, você vai enfrentar tanta dificuldade que é muito provável que você venha a ter que fechar as portas mais ali à frente. E ainda assim, ainda que você consiga sobreviver a isso tudo, então você é realmente um herói, porque você conseguir manter uma atividade econômica funcionando apesar de todos esses pesares, você realmente é um herói. E eu estou falando isso, pessoal, porque eu tenho, eu vivo essa realidade, né? Aqui na minha família, eu tenho uma pessoa, né? A minha esposa é uma pequena empresária que roeu o osso durante essa crise econômica que nós estamos vivendo, ok? E ainda não fechou, né? Ainda não fechou, apesar de tudo, tá? Então, assim, mas, obviamente, que se não fosse a nossa condição de servidor público, realmente a gente estava numa situação muito difícil, beleza? Então, por isso, pessoal, que se você não é um grande empresário, a melhor alternativa é você ser servidor público, tá? E eu digo isso com muita tranquilidade, e eu não estou falando aqui que ser servidor público é um privilégio odioso, não, não é isso. Volto a dizer, ser servidor público significa que você vai servir a sociedade. E em retribuição você vai ter estabilidade econômica, estabilidade profissional e você vai conseguir, apesar de todo um cenário econômico desfavorável, você vai conseguir manter o mínimo necessário para a subsistência sua e da sua família. Beleza? Tá, mas então por que eu estou viajando? Por que eu estou filosofando tanto sobre esse tema? Tá? Porque qual é a razão pela qual eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai chegar à primeira e mais importante premissa que o candidato deve ter quando ele começa a pensar em estudar para concurso público. E que premissa é essa, pessoal? A premissa é não ter plano B. Por que eu estou falando que não ter plano B? Porque durante a sua jornada de preparação para estudo, para concurso público, você vai encontrar dificuldade. Eu não vou te enganar, é uma situação que você vai precisar ter muita firmeza de propósito para chegar lá, tá? Mas quando você chegar lá, você vai olhar para trás e você vai ver que valeu a pena, tá? Porque desemprego, porque falta de dinheiro para você manter sua família, enfim, sua casa, suas coisas, isso não vai estar mais no seu radar,
tá? Você vai começar a se preocupar com outras coisas, mas você não vai precisar se preocupar em não ter dinheiro no final do mês para pagar suas contas, beleza? Só que para isso você não pode ter um plano B, porque se você tiver um plano B, por exemplo, se eu vou estudar um pouquinho aqui, se eu não conseguir passar no primeiro concurso, eu vou ali, arrumo um subemprego, volto para o meu subemprego, ou então eu vou trabalhar na iniciativa como autônomo, enfim, trabalhar na informalidade. Se você pensar dessa forma, ou seja, você vai entrar numa relação olhando para a porta de saída. E a porta de saída não é a aprovação, é a desistência do concurso, tá? Então, se você pensa em passar num concurso público, tenha isso como sua única meta. Não tenha plano B, tá? E eu não quero dizer aqui que você tem que largar seu emprego, que você tem que deixar sua família. Não, não é isso. Na verdade, você tem que priorizar como uma atividade essencial, assim como a atividade é uma atividade essencial. Você trabalhar para conseguir o seu sustento, para você conseguir cuidar da sua família, dos seus filhos, enfim. Todas essas atividades são essenciais. E quando você começa a estudar para concurso público, estudar passa a ser uma atividade essencial. Tem que passar a ser uma atividade essencial se você então quiser ser aprovado no concurso público. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, alguma participação. Então, pessoal, tenha isso como premissa básica. Não tenha plano B. Beleza? Então vamos lá. E por que não ter plano B é essencial? A gente já adiantou aqui. Porque passar em concurso público é simples, mas não é fácil. Poxa, parece um paradoxo isso aí que eu estou falando, né? Mas a gente vai entender por que é simples, mas não é fácil. Por que é simples passar em concurso público? Porque, na verdade, se você estudar com planejamento, com método e com apoio, você vai passar uma hora. É só você não desistir, é só você seguir o seu GPS. Porque, como a gente fala aqui em todos os vídeos do nosso canal, estudar para concurso é um processo. Você precisa necessariamente passar por esse processo, passar por todas as etapas desse processo, para que você possa chegar lá na sua prova preparado para fazer a prova com condições de passar no concurso, tá? Então, se você seguir o processo, você vai chegar lá uma hora ou outra, tá? Agora, por que não é simples? Na verdade, é simples, não é simples não. Deixa eu até voltar aqui. Por que não é fácil? Então, pessoal, por que é simples, mas não é fácil? Porque durante a jornada de preparação vão acontecer muitas coisas que vão fazer você pensar em desistir. Tá? Isso acontece com todos os candidatos. Não é com um ou alguns, não. Com todos. Todos, em alguma medida, tá? Enfrentam dificuldades que fazem ele pensar se vale a pena tanto esforço. Tranquilo, pessoal? E aí o que acontece? Como você vai lidar então com essas dificuldades que você vai enfrentar pelo caminho? Se você não tiver um plano B, você simplesmente vai dar um jeito para driblar suas dificuldades. Ok? Por quê? Porque se você não tem um remédio para a situação, então você vai ter que se virar com aquilo. Tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você tiver dificuldade de conciliar seus estudos com o cuidado dos seus filhos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar quando seus filhos estiverem na escola, quando seus filhos eventualmente estiverem dormindo, quando, por exemplo, você tiver que levar ao médico durante a fila de espera, você vai lá estudar, ok? Ou seja, você vai ter que encontrar os horários alternativos para que você consiga estudar.
E aqui eu vou contar uma realidade que aconteceu comigo quando eu estudei para o concurso de analista judiciário lá em 2007. Meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Ele estava com um mesinho só. E ele tinha bronquite, enfim, tinha uma série de probleminhas lá, respiratórios e tal. E aí na época, o que eu fiz? Eu combinei lá com a mãe dele que eu ia estudar a partir das 10 da manhã e ela, como trabalhava cedo e tal, ela ia poder dormir e eu ia estudar, mas sempre olhando lá o menino, tá? Só que o menino, quando ele estava no carrinho assim do meu lado, toda hora ele cuspia espeta. E aí quando ele cuspia a chupeta, ele começava a chorar e eu tinha que ir lá botar a chupetinha na boquinha dele. Até que chegou um momento que eu precisei dar uma coladinha assim, ó, com o micropore, porque ele dormia com a cabecinha de lado. E quando ele cuspia, na verdade ele não cuspia, né? Quando ele dormia, ele abria a boca e a chupetinha caía. E aí ele chorava. Então eu botei desse lado aqui, só para não deixar a chupetinha cair, né? E aí vocês devem falar assim, nossa, esse pai é maluco, né? Esse pai aí maltratou seu filho, né? Na verdade, é, não prejudiquei, obviamente, a respiração dele, mas foi uma forma que eu encontrei para que ele pudesse, então, continuar dormindo sem deixar cair a chupeta. Ou seja, esse é um exemplo lúdico, real, mas lúdico, que eu te dou apenas para que você tenha uma noção de como você vai ter que se virar para conciliar o cuidado dos filhos com a sua jornada de estudo. Outra coisa, você vai precisar conciliar o estudo com o trabalho. Né? No meu primeiro concurso para técnico judiciário, nessa época eu ainda trabalhava na Química. Eu trabalhava na usina nuclear de Angra dos Reis. Tá? Eu já tinha passado no concurso para Furnas, centrais elétricas. E aí, assim, lá a jornada era pesada, né? A gente acordava bem cedo. Eu morava a 50 quilômetros da usina nuclear. E aí eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para o ônibus passar às 6, pegar a gente, começar a trabalhar às 7. Aí a gente trabalhava lá até às 5 da tarde. Mas aí tinha que esperar o ônibus, enfim, chegava em casa já cansado depois de uma jornada extenuante de trabalho. E aí eu começava a estudar às 8, 9 horas da noite, já bastante cansado, enfim. Tendo que acordar às 5h30 no dia seguinte. Ok? Então, assim, mas eu tive que fazer o sacrifício de conseguir conciliar trabalho e estudo. Não teve jeito. Outra questão que eventualmente você também vai enfrentar é eventual falta de apoio da família, tá? Muitas vezes a família não dá o apoio que a gente precisa para estudar. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar, a gente acaba tendo que privar a nossa família da nossa presença, né? Coisas que a gente poderia fazer em prol da família, a gente infelizmente tem que deixar de lado por um tempo, né? A gente passa a não ter mais aquela disponibilidade que a gente tinha. Eu sou absolutamente contra aqueles candidatos que acham que tem que se trancar 16 horas por dia, de segunda a domingo, toda semana. Porque das duas, uma, ou ele vai enlouquecer, ou ele vai desistir no meio do caminho, tá? Ele precisa conseguir encontrar um meio termo para transformar a jornada de preparação tão intensa quanto possível, porém sustentável. Tá? Isso, uma rotina só é sustentável quando você tem minimamente um período de descanso e um período aí para você poder dar atenção à sua família, cuidar um pouquinho de você, enfim. Mas de qualquer maneira, durante o tempo que você vai estar estudando, você não vai ter aquela disponibilidade. Então, por exemplo, hoje aqui em casa, estou aqui fazendo essa live com vocês, eu tinha que ter ido no mercado, paciência, né? Amanhã a gente come ovo frito, não vai ter, não tem jeito, a gente vai comer isso aí, porque não deu tempo de ir ao mercado, né? Comecei a trabalhar hoje 8 horas da manhã, né? Porque eu estou tendo que fazer uma força-tarefa lá na vara onde eu trabalho, tá? E aí eu acabei de trabalhar às 7 da noite e já emendei com a live aqui. Então o mercado vai ficar para um momento oportuno, beleza? Então você vai ter que lidar com situações como essa, para que então você consiga conciliar a sua jornada de preparação para concurso
com os demais afazeres aí da sua família. Beleza, pessoal? E, além disso, você também vai ter que encontrar forças apesar dos problemas, né? Eventuais problemas de saúde que acontecerem com você ou com sua família, tá? Dívidas se você estiver numa situação de desemprego ou de subemprego, enfim. Quem eu digo que é 60%, né, da população economicamente ativa do Brasil está endividada, né? Com dívidas não administráveis, né? Porque de uma forma ou de outra todo mundo tem dívida, um financiamento de carro, um financiamento de casa, enfim. Só que quando a dívida está administrável, beleza, você toca a sua vida. Mas quando você começa a não ter dinheiro para pagar suas coisas, né, aí a sua dívida começa a ficar inadministrável. E 60% da população economicamente ativa, ou até mais do que esse percentual, está com essa situação. E obviamente dívida tira o sono de qualquer um, tá? Mas de qualquer maneira você também vai ter que encontrar forças, tá? Porque é o seguinte, se você vai passar no concurso público, beleza, essa questão da dívida você vai conseguir resolver a médio prazo. Agora, se você não passar no concurso público, das duas uma, ou você vai conseguir continuar endividado, ou então você vai ganhar na loteria, o que é muito difícil. É mais fácil você estudar para concurso público e passar. Beleza? Então, de qualquer maneira, alguns problemas você vai conseguir resolver quando você se tornar um servidor público, tá? Então, pessoal, para todos esses fatores, que são fatores pessoais, não ter plano B vai fazer você dar um jeito e driblar as dificuldades, tá? Porque se você acaba tendo um plano B, eu não vou, se eu desistir de passar no concurso público, sei lá, eu vou vender roupa, eu vou, né, nenhum problema se você vende roupa, se você vende sanduíche na praia, enfim, se bem que as praias estão fechadas, então você também vai ter dificuldade com isso, tá? Nenhum problema, todo trabalho é digno, todo trabalho honesto, ele tem o seu valor, mas obviamente alguns trabalhos dão uma remuneração melhor para o trabalhador, dão uma estabilidade maior para ele e para sua família, tá? E o cargo público tem essas características. Por isso que eu falo que a melhor opção para você que não é rico é ser servidor público, tá? O servidor público faz um pacto eterno com a classe média. O que eu quero dizer com isso? O servidor público, se ele trabalhar de forma honesta, ele jamais vai ser rico, tá? Mas jamais vai ser pobre, ok? Você vai conseguir manter a sua dignidade, pagar suas coisas, manter sua vida, criar seus filhos, enfim. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu falo que é a melhor alternativa para quem aí é classe média ou média baixa ou classe baixa. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, então nós falamos até aqui sobre as dificuldades pessoais, né? E qual é a premissa básica? É ele não ter plano B. Porque se ele não tiver um plano B, ele vai dar um jeito. Porque se ele tiver um plano B, ele vai dar uma desculpa. Ah, não fiz isso porque eu não podia e tal, então por isso que eu pulei para aquele lado de lá. Nada de errado com isso, mas ele não vai conseguir concretizar esse sonho caso esse candidato tenha efetivamente esse sonho dentro dele de ser servidor público. Tá? Então essas são as dificuldades pessoais que os candidatos enfrentam. E existem muitas outras dificuldades que são inerentes ao próprio estudo para concurso. Tá? E aí a gente já falou sobre essas dificuldades outras vezes no nosso canal, mas aqui só sistematizando. Então, por exemplo, o candidato muitas vezes que nunca estudou para concurso público não sabe nem por onde começar a estudar, não sabe por quais matérias estudar, tá? Por quais materiais estudar, né? Muitas vezes esses candidatos eles acabam comprando materiais de banca de jornal, enfim, sem problema nenhum com isso, mas para o nível dos concursos de hoje em dia, essas apostilas elas acabam sendo pouco eficientes, né? Insuficientes para uma preparação adequada do candidato ao concurso público. Beleza?
não saber como planejar seus estudos, tá? É tanta matéria que precisa estudar, muitas das quais ele nunca viu falar na vida. Então ele precisa ter um planejamento para que ele consiga saber onde ele está, como ele vai evoluir ao longo da sua jornada de preparação de estudo e onde ele vai chegar, em quanto tempo ele vai chegar lá, ok? É como se a pessoa estivesse pegando um carro e indo aí estrada adentro para um lugar que ele nunca foi, tá? Se ele tiver um GPS, ele vai com muito mais segurança, por quê? Porque ele vai monitorando ali quanto tempo vai chegar, né? Quais são os caminhos, quais são as estradas que ele vai ter que percorrer, tá? Então, se ele tiver um planejamento de estudo, ele consegue trilhar essa jornada com muito mais tranquilidade. Um outro problema também é não saber otimizar seus estudos. Às vezes o candidato, ele tem muita força de vontade, ele tem muito interesse em estudar e estuda horas a fio, só que muitas vezes ele faz um estudo que não é otimizado. Ele fica rodando em círculo, né? Não mede a sua evolução, não identifica as matérias que são mais cobradas, não consegue identificar quais são os seus pontos fortes e fracos, para que ele então possa focar nas matérias em que ele pode aumentar a sua média. Tá? Então o que acontece? Quando ele não otimiza os estudos, ele fica ali naquele batendo na trave o tempo todo, e isso também acaba muitas vezes desestimulando e fazendo ele desistir do concurso público, tá? E muitas vezes também, isso acontece com a maioria dos candidatos, muitas vezes é não ter com quem tirar dúvidas, tá? Se o candidato ele já é formado em direito e está fazendo aí uma preparação para o concurso de analista judiciário da área judiciária, ele não sofre tanto com esse problema, porque afinal de contas ele tem uma graduação em direito por trás. Tá? Então, todo aquele linguajar, todos aqueles jargões, todos aqueles termos técnicos já são, em maior ou menor medida, familiares a ele. Tá? É um vocabulário que não é absolutamente estranho para ele. Só que existem pessoas que estão vindo de outras áreas completamente diferentes. E aí, como eu falei durante uma aula de mentoria que a gente fez nessa semana, você explicar para uma pessoa, né, por que o nome do recurso é agravo de instrumento, né, o que é uniformização de jurisprudência, enfim, o que é teoria da causa madura. Ou seja, tantas coisas, tantos termos que a pessoa tem que lidar, um vocabulário tão novo e muitas vezes sem ali uma explicação adequada, uma explicação contextualizada, com exemplos que a pessoa consegue entender, porque o direito, ele a todo instante está permeando nossa vida, então a gente consegue dar exemplos práticos que a pessoa pode estar vivenciando ali naquele momento e que fazem todo sentido dentro daquela matéria que está sendo estudada. Tá? Então, mas muitas vezes falta esse apoio, né? Essa pessoa com quem o candidato possa contar para tirar dúvida. Beleza, pessoal? Então, para driblar todos esses fatores, é muito importante a pessoa ter exemplos e contar com uma ajuda especializada, tá? Por exemplo, eu quando comecei a estudar para concurso da área de tribunal, né, graças a Deus, meu irmão mais velho, ele já era oficial de justiça do estado. Então eu pude ali tirar algumas dúvidas, né, em algumas conversas eventuais, enfim, e sobretudo eu tive ele como exemplo, né, uma pessoa que já era concursada desde os 20 e poucos anos de idade, e depois ele foi para outros concursos e finalmente chegou ao concurso de oficial de justiça. Então aquilo para mim foi um exemplo, né, de uma pessoa que conseguiu, com seu esforço, com seu estudo, apesar de toda dificuldade, ter ali o seu cargo público, ter uma estabilidade financeira, profissional, e isso ajuda a gente que está nessa jornada de preparação.
tá? E muitas vezes a pessoa que está estudando para concurso público está nadando sozinha nesse oceano de problemas, nesse oceano de incertezas, ok? Então é muito importante essa pessoa ter com quem contar, ter um apoio, ter alguém em que ele possa se espelhar, tá? E eventualmente até tirar dúvidas sobre as matérias mesmo, enfim, coisas que a gente consegue trazer aí de exemplos para a vivência prática das pessoas. Tranquilo? Então, pessoal, o objetivo do nosso canal é justamente esse, tá? Como a gente já vem falando há muito tempo nas nossas redes sociais, eu tenho 21 anos de serviço público, tá? Todos esses anos dedicado ao Poder Judiciário. Né? Hoje eu tenho 44 anos, passei no meu primeiro concurso do Poder Judiciário aí, faltando dias para completar 23 anos, ok? E já passei por tudo isso, né? Já passei por dificuldade financeira, já passei por falta de apoio, tá? Não apoio dessas pessoas que foram exemplo para mim, mas de outras pessoas que falaram para mim que isso é muito difícil, por que você não tenta outra coisa, por que você não arruma um outro emprego, enfim. Já isso aconteceu de fato na minha vida, tá? Mas graças a esses exemplos eu consegui me manter forte e firme no propósito de passar no concurso público, porque eu sabia quais eram os benefícios que eu ia ter quando chegasse lá do outro lado, ok? Então eu já fui muito ajudado na minha vida e hoje eu resolvi compartilhar minha experiência com você que eventualmente aí está precisando de um apoio, tá? De uma mão amiga para conseguir trilhar a sua jornada de preparação para concurso. Beleza, pessoal? Então conte com o nosso apoio aí para vencer essas dificuldades e conseguir sua aprovação, tá? E lembre-se, o concurso público ele mudou a minha vida e mudou a vida de várias pessoas da minha família, tá? E assim, a gente não nasceu em berço de ouro, tá? Tivemos muitas dificuldades na nossa infância, né? Estudamos com muita dificuldade, mas a pessoa quando ela tem exemplos, né, ela consegue vislumbrar coisas que ela não conseguiria vislumbrar caso ela não tivesse esses exemplos, ok? Então, se você eventualmente se encontra nessa situação de estar sem perspectiva, tá? Saiba que o concurso é para todos e é para você também, tá? Existe um preço a pagar, né? Um preço de dedicação, um preço de abnegação, de abrir mão de outras coisas, mas você pode ter certeza que o concurso público vai trazer uma satisfação pessoal, não só pela sua conquista financeira, pela sua conquista de estabilidade profissional, mas sobretudo uma conquista moral, uma conquista que quando você passa no concurso você fala assim, cara, eu posso. Eu concorri com 100 mil pessoas e eu consegui chegar nessa vaga. No meu concurso de técnico judiciário lá em 1999, eu concorri com 100 mil pessoas e eu passei em 13º lugar. Aquilo gerou um empoderamento que, se você quiser, você pode se tornar um cara imparável, né? Tem gente que é imparável, tem gente que faz um concurso, depois faz outro e vai melhorando, e vai melhorando, vai melhorando. Aí, enfim, acaba sendo juiz, sendo promotor, enfim, fazendo outras coisas, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: além da estabilidade econômica, financeira, passar em concurso público vai gerar um empoderamento em você que poucas coisas poderiam gerar na sua vida. Beleza, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, que tenha te dado aí uma injeção de ânimo, tá? Se você gostou desse vídeo, peço para que você dê seu like, para que a gente possa aí continuar divulgando esse trabalho, para ajudar outras pessoas, para que esse trabalho possa alcançar cada vez mais pessoas que precisam desse apoio, que precisam aí dessa palavra de empoderamento, beleza? Então, se você gostou, dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos que eventualmente também se interessem por esse tema e ative as notificações para que você possa se manter sempre atualizada dos nossos conteúdos. Tranquilo, pessoal? Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.